Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Hoje vamos falar sobre o Hajj. Afinal, o que é o Hajj? Que palavra é essa? O que é aquelas voltas que a gente dá lá em Meca, nessa altura do ano? Vamos explicar aqui algumas coisas para vocês sobre a religião islâmica e sobre onde está Mustafinha neste momento. Continue comigo. No Islã, Hajj é uma peregrinação anual feita, aquela casinha quadrada preta que vocês já viram na televisão com certeza, que é a Kaaba, a casa de Deus, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. É um dos 5 pilares do islamismo. A Kaaba, ela é coberta por um pano. Vocês já viram aquele pano preto? Pois é, hoje vamos falar sobre esse pano preto. Kiswah, o pano de seda preta bordada em ouro, que está ali em volta da Kaaba. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes de explicar, porque esse vídeo vai ter que ser dividido em várias etapas aí para vocês entenderem o que faz os islâmicos, o que faz os muçulmanos ali à volta daquela caixa preta. Por que essa peregrinação todos os anos a Meca, na Arábia Saudita? Todos os muçulmanos fazem isso? Vamos saber item por item. Os muçulmanos então acreditam que a Kaaba, aquela caixinha ali, casa de Deus, foi construída pelo profeta Abraão e Ismael como uma casa de adoração a Deus. Uma casa de adoração a um Deus único, monoteísta, há milhares de anos atrás. Ao longo dos anos, a Kaaba, aquela caixinha preta, aquela casa escura ali, foi reconstruída, não é? E ela atraiu diferentes tipos de peregrino sempre ao longo dos anos. E ela foi reconstruída para que não deixassem cair a estrutura principal onde ela foi feita, incluindo os primeiros cristãos que viviam na Península Arábica, porque vocês sabem que tanto cristãos, como a gente pode conhecer os seguidores de Cristo, eles também estavam ali e passavam ali por essa Kaaba, por esse local onde esteve Abraão. Significa cubo em árabe, Kaaba. Então, é aquele edifício quadrado, diferente de quase qualquer outra estrutura religiosa. Vocês nunca viram um templo dessa forma, não é? Mas ninguém entra lá dentro para orar. Como ela é pequena, foi uma casa construída há muitos anos atrás, é uma caixa praticamente, porque eles recobriram essa casa inicial para que ela fosse mantida ao longo dos anos e fosse ali o campo das peregrinações. E os lados desse quadrado, eles se encaixam com os 4 pontos cardeais. Então, o que é o Kiswah? O Kiswah da Kaaba se refere ao pedaço daquele pano ricamente bordado que é usado para cobri-la. O centro, e a Kaaba, ela está no centro do Masjid al-Haram em Meca, ou seja, daquela mesquita principal ali em Meca. Fizeram uma mesquita à volta, não é? E a Kaaba foi a primeira que estava ali. Depois foi tudo construído já depois da Kaaba. De acordo com as tradições islâmicas, todos os anos o velho pano Kiswah é substituído por um novo no 9º dia do mês Dhul al-Hajj. Que mês é esse? Dhul al-Hajj é o último mês islâmico, o mês da peregrinação. Hajj significa peregrinação e é o mesmo nome do mês. Então, no último mês do ano islâmico, que é guiado pela lua, tá? A gente tem um outro calendário paralelo ao calendário que nós costumamos seguir, que é o gregoriano, não é? O nosso calendário de janeiro a dezembro. Nós temos o calendário lunar. E então esse calendário lunar, guiado pela presença e aparecimento da lua nova, é mudança de cada mês islâmico, que também são 12, eu também já tenho aqui no canal vídeo sobre isso. Então, esses meses são 12 e o último deles é o Hajj. O Hajj, que significa peregrinação. Hajj ou Hajj, como se diz aqui no Egito, é a peregrinação. Então, foi determinado que esse último mês islâmico era o mês que se deveria ir fazer a peregrinação, e ficou determinado que o nome desse mês também era Dhul al-Hajj, ou Dhul al-Hajj, como diz aqui. Então, todos os muçulmanos, por esta altura, neste momento entramos neste mês de Hajj, que é a peregrinação. Então, neste momento, muitos muçulmanos já estão viajando para Meca para fazer essa peregrinação. Inclusive, Mustafa está lá como médico, trabalhando e ao mesmo tempo fazendo a sua adoração. E ele está pronto já para os primeiros dias desse último mês. Mustafa também vai fazer, juntamente com os outros, a peregrinação maior
Essa peregrinação ela dura uns 5 dias. Então esse depois também tem um final, onde o último dia se mata um carneiro ou um animal em oferenda a Deus, como memória de Abraão, assim que ele fez com seu filho, que para os muçulmanos é Ismael, o primogênito. Mas a gente está falando do pano, vamos continuar. Esse costume de colocar anualmente o novo pano sobre a Kaaba é considerado muito significativo no islamismo. É um testemunho da fé e dedicação de milhões de muçulmanos. O pano Kiswah é feito de seda de alta qualidade e ele apresenta versos sagrados do Alcorão tecidos em seu padrão com fios de ouro e prata. Pois é, aquele é bem valioso. Abrange uma área de cerca de 658 metros quadrados e requer cerca de 130 trabalhadores a 140 trabalhadores, 8 meses de trabalho árduo para sua conclusão. Aquela capa preta, ela pesa cerca de 670 quilos e usa 15 quilos de fios de ouro. A Kaaba é o centro do mundo islâmico e ela é visitada por multidões de muçulmanos durante essa peregrinação anual. Essa casa, que parece uma caixa preta, ela foi demolida e construída várias vezes, desde a sua construção inicial por Abraão. Todos os anos, a parte inferior, então, do Kiswah, vocês veem que aquele pano cobre a Kaaba, cobre toda a casa. E ele é preto, mas todos os anos eles levantam um pouco da parte inferior. Talvez vocês não tenham se apercebido disso, mas nos vídeos vocês vão conseguir ver que quando chega a uma certa altura, que já está próximo das peregrinações, a vinda dos peregrinos, eles começam a levantar cerca de 3 metros do pano preto para não se rasgar, para não se deteriorar, porque eles tocam muito, tentam tocar com as mãos e é muita gente. Então eles costumam subir e deixar à mostra um pano branco. Esse procedimento ele é feito todos os anos antes da temporada da peregrinação começar, para proteger aquele Kiswah todo bordado a ouro e prata. Então no 9º dia do mês do Al-Hajj, um novo Kiswah é coberto sobre a estrutura sagrada de Kaaba. E ele fica durante o ano todo. Todos os anos ele é substituído. No 9º dia, como é o último dia em que as pessoas estão ocupadas, já fizeram toda aquela peregrinação em volta da Kaaba, ele é trocado. Acredita-se, o Kiswah glorifica e honra o lugar que é considerado o mais sagrado das tradições islâmicas. O que acontece então com aquele velho que cobria, o velho Kiswah, Kiswah que cobria então a Kaaba? Depois que eles substituem pelo novo, o que eles fazem com o velho? Vão aproveitar? Nos tempos anteriores, o novo pano era simplesmente colocado sobre o antigo, ou seja, eles iam colocando uns por cima dos outros. Só que chegou uma hora que ele ficou muito pesado e começou a ficar meio complicado e eles resolveram tirar. Essa prática foi alterada depois de algum tempo. De acordo com as tradições atuais, depois que o novo Kiswah é coberto sobre a Kaaba, o antigo, exibindo versos sagrados do Alcorão, ele é removido e cortado em pedaços. E depois essas peças são entregues a organizações e pessoas dignas, assim como ministros, presidentes e etc., são presenteados com essas partes do Alcorão. E existe um pouco desse pedaço da seda bordada em vários museus por aí afora. Então vamos contar agora um pouquinho da história desse Kiswah. Aqui é que entra o Egito. A história do Kiswah vem desde a época em que a Kaaba estava sem ela. Porque naquela época, quando Abraão construiu, não tinha pano nenhum. Até o momento atual, é uma história longa e complicada, porque foram vários reis, vários governantes que estiveram ali, não é? E na linha do tempo foram alterando essas condições. Uns colocaram de uma cor, outros colocaram de outra, uns colocaram uns por cima do outro, até que chegou a uma altura, a Arábia Saudita tomou conta do pedaço. A maioria dos muçulmanos acredita então que a Kaaba estava sem esse pano até o reinado do rei Tuba Abu Karab Assad, do reino Imiarita. Acredita-se que o rei Tuba seja a primeira pessoa a cobrir o santuário sagrado da Kaaba.
De acordo com as lendas, depois dele, os seus sucessores trataram a cobertura da Kaaba como um dever religioso. A partir dali, parece que todo mundo mudou e gostou da ideia dele e passou a ser um dever religioso todos os anos trocar aquele pano preto. Acredita-se que o profeta Maomé, o profeta Muhammad e os muçulmanos de Meca não se entregaram a drapejar tanto, a bordar a Kaaba até o século 630. Já que o povo Quraish, que era a tribo do profeta Muhammad, não lhes permitiu essa honra, porque na época estava implementando o islamismo e eles achavam que não tinha que cobrir nada e que nem sequer tinha que fazer adoração. Eles eram pagãos praticamente. Depois que os muçulmanos conquistaram então Meca, a cerimônia de substituição não foi realizada até o dia que uma mulher acidentalmente ateou fogo ao Kiswa enquanto ela realizava orações. Após este incidente, o profeta Muhammad então cobriu a Kaaba com um pano que veio do Iêmen, listrado a branco e vermelho. Durante o reinado dos califas, a cerimônia então do Kiswa foi realizada pelo próprio Estado. Nessa época, o Egito era popular na arte de tecer projetos complexos e foi designado com a responsabilidade de projetar e tecer o Kiswa. Abu Bakr, Omar, Uthman, os amigos do profeta cobriram com um pano branco. Al-Zubair veio e cobriu ele depois com um brocado vermelho. Durante a era abássida, foi coberto uma vez com branco e outra de vermelho, enquanto o sultão cobriu depois com um brocado até amarelo. Então houve vários governantes e eles foram cada um tecendo e o que talvez era o que podia na época, não é? Era de acordo com a economia e o poder daquela época. O califa Al-Nasir, um abássida, ele mudou a cor do Kiswa para verde, mais tarde para o bordado a preto. E este permaneceu a sua cor quase até os seus dias atuais. Um fundo verde com bordado a preto. Depois deles, durante o reinado do Império Otomano, ali aquele pessoal ali da Turquia, né, que veio invadir aqui toda essa parte árabe, muito cuidado foi tomado então na escolha dos melhores artesãos do Egito para tecer a Kiswa. Foi durante esse tempo que o Kiswa foi feito de seda preta. Desde então, tornou-se uma prática usar o pano preto para drapejar a Kaaba. No ano 160, Al-Mahdi al-Abbasi decidiu começar o costume de colocar a Kaaba em camadas. Um Kiswa de camada única após a remoção do antigo. Até então, o Kiswa nunca foi removido da Kaaba. Era um em cima do outro. E era simplesmente assim, colocado sobre o antigo, vez após vez. O pano de Kiswa, ele tem grande importância na cultura islâmica. A sua fabricação é muito delicada e ela pode ser dividida em várias etapas, 5 etapas. Ela tem a parte do tingimento, no primeiro estágio. O Kiswa é embebido em água quente e deixado em uma mistura de sabão, água e outros elementos por um período de 24 horas. Depois que a seda fica branca, o pano é tingido depois, então, nas cores preto, vermelho e verde. A tecelagem. Anteriormente à tecelagem do tecido, o Kiswa era feita apenas à mão, era tudo manual. Mas nos tempos atuais, as partes que não exigem aquela arte delicada de bordagem, eles usam então uma tecelagem mecânica para fazer o pano uma quantidade maior. Outra etapa, a impressão. É a terceira etapa do processo. Os desenhos e a caligrafia serão exibidos então no pano. O bordado, outra etapa. Esta é a etapa mais demorada e extenuante de todo o processo de fabricação desse Kiswa, onde o bordado real ele é realizado com o máximo de cuidado e cautela, porque tem aí aqueles fios de ouro e prata, não é? Toda aquela caligrafia árabe também, que é como um desenho, não é? São tecidos no pano, usando então os tais fios caríssimos, e os versos são preenchidos com o recheio de algodão na sua fase de bordado ainda.
Preparação. Esta é a etapa final do processo, onde os cantos do tecido são coordenados e localizados onde vai ficar os desenhos e os versos no seu devido lugar. Alguns fatos sobre a Kiswa. A cada ano, a Kiswa da Kaaba, ela é cortada em pedaços então menores e presenteada a diferentes dignatários para honrar a sua presença lá em Meca. Algumas das peças também são dadas aos peregrinos do Hajj. Os peregrinos talvez os mais importantes, não é? O Kiswa da Kaaba, ele contém então 47 peças de pano costuradas para formar um comprimento tão grande como eu falei, 658 metros de pano. Um Kiswa pode custar, gente, 17 milhões de reais da Arábia Saudita, que é um pouco mais elevado do que o real brasileiro. Dependendo da exigência daquele ano, porque dependendo ali das exigências, se for um ano super importante, pode valer até mais. O tecido da Kaaba, ele vem de diferentes países, como o Iêmen, o Iraque, o Egito. A data de mudança do Kiswa da Kaaba, ele era todo o dia 10 do mês de Hajj, ou seja, o mês começa, no 10º dia eles trocavam o pano para um pano novo. Hoje em dia eles alteraram para o 9º dia. No momento atual, os peregrinos acho que é quando eles estão indo para o Monte Arafat, que eles já acabaram ali a peregrinação em volta da Kaaba, eles colocam o pano novo que vai ficar durante o ano todo. Então, na manhã seguinte ao 9º dia, ou seja, as pessoas vão então para o Monte Arafat e eles já trocam para que no dia seguinte, no 10º dia, os fiéis estão ali já para celebrar o Eid al-Adha, que é a celebração da festa do sacrifício, ou seja, acabou-se a peregrinação, vamos então fazer em memória de Abraão, como ele fez, entregar um cordeiro ou um outro animal, normalmente animal de grande porte, uma vaca, pode ser um camelo, em respeito a Abraão. Os motivos, né, os desenhos intrincados e aquela caligrafia toda do pano, ele exigem excelente artesanato e deixam todos os peregrinos muito admirados. Quem vê ao vivo diz que é muito bonito aquele pano tão rebocado, tão brocado de desenhos. O Dr. Fawaz, um diretor do Centro de História de Meca, ele disse: a Kaaba foi coberta uma vez de branco, uma vez de vermelho e uma vez de preto, e a escolha da cor foi baseada nos meios financeiros em todas as eras. O tecido chamado Kubati foi trazido do Egito e foi um dos melhores tipos de tecido usados para cobrir a Kaaba. O Kiswa iemenita, também do Iêmen, também era um pano de qualidade e mais famoso naquela época. Foi um dos primeiros até a ser utilizado. Ele diz que sobre o porquê que as cores mudaram ao longo do tempo, ele diz que o branco era a cor mais brilhante, mas não era muito durável. Muitas vezes rasgava facilmente, ficava sujo e impuro quando os peregrinos o tocavam. E como não era muito prático ou duradouro, era substituído por um brocado preto e branco, e shimla, que era usado para cobrir aquelas tendas árabes. Não sei se vocês estão vendo as tendas com aquele tipo de tecido de tenda e com aquelas cores, e então eles usavam isso também naquelas épocas remotas. O Egito, na época, também continuou a enviar o Kiswa por séculos. Era o Egito o produtor daquele pano que cobre a Kaaba. Em 1927, o rei Abdulaziz deu instruções para o estabelecimento de uma casa particular para fazer o Kiswa no bairro ali perto da grande mesquita em Meca. O tecido vinha de longe, mas era ali que era efetuado. Foi a primeira mini fábrica de dedicação da tecelagem do Kiswa, desde que o Kaaba foi coberto na era pré-islâmica até a era atual. Os versículos de alguns capítulos do 2º capítulo do Al-Baqarah, que é do Alcorão, estão escritos logo acima da porta da Santa Kaaba. Quando Abraão estava levantando os fundamentos dessa casa, juntamente com seu filho Ismael, eles suplicavam: Nosso Senhor, aceita este serviço de nós. Na verdade, você, e só você, é o todo ouvinte, o todo poderoso que tem todo conhecimento. E esse é a historinha do tecido famoso ali da Kaaba. Obrigado pela vossa atenção. Não percam os próximos vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário e seu like. Muito obrigada.